Glória a Deus, boa noite, graças e paz. Estamos dando início à nossa live. Para a glória de Deus. Agora os irmãos vão estar chegando, montando, opa, vem por aí, 2 de Deus. Glória a Deus. Estamos aí, para a glória de Deus. Então, vamos dar início à nossa live, amor em casa. Vamos crer que Deus tem bênção para nós. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor, introdutória. Pedir a Deus que leia esse versículo aqui introdutório. Versículo 13 e 14. Sede vigilantes e permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos. Chegou perto, passou, tem que botar para trabalhar, né, irmãos? Amém? Vamos compartilhar aí com os irmãos começarem a entrar, né? Participar com a gente. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Portai-vos varonilmente. Fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos em amor, ou com amor. Amém? A tradução vai estar, sejam feitos em amor. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa receber a nossa vida, nosso louvor, nossa adoração a Ele. Amém? Vamos orar? Consagrar ao Senhor essa live? Ora, Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos deste, Pai. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Pai, oramos pedindo, Senhor, por este culto agora. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar o nosso coração, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar no nosso coração, aquilo que precisamos ouvir da parte do Senhor. Fala conosco, através dos louvores, da palavra, em nome de Jesus, que venhamos estar com nossos corações abertos e as nossas mentes atentas para receber o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, amém? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. Deus do impossível desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível desistir de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia, Senhor, te amamos. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode ser
Deus é impossível. Deus é impossível. Ele vai padecer. Deus é impossível. Aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Obrigado, Senhor Deus, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de te louvar, de te adorar, de te engrandecer, de te exaltar. Ó Deus querido e amado, continua, Senhor, tocando, Deus, em nossos corações, ministrando, Senhor, a tua bênção. Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos no Senhor, nós, ó Deus, consagramos, ó Deus, as nossas vidas ao Senhor, as nossas causas, as nossas petições. Ó Deus querido, ó Deus amado, ó Deus eterno, seja por cada um de nós, seja, Senhor, por cada um dos teus filhos. Ministra, Espírito Santo, para a tua glória, Senhor Deus. Ó Deus, que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Será que eles falam? Deus tem um plano para cada criatura, e aos astros Ele dá o céu, e a cada rio Ele dá um leito, caminho para mim traçou. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Teu querer encontro paz na vida e bênçãos que jamais provei. Embora haja lutas e tristezas, tenho fé que Deus me guiará. A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor. Sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Não importa onde for, seguirei o meu Senhor.
sobre terra ou mar, onde Deus mandar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus, nós queremos ouvir, Senhor, tua voz, Senhor, nessa noite. Senhor, assim como cantamos, ó Deus, que o Senhor tem um plano para cada um de nós, para cada criatura. Nós queremos que os planos do Senhor tenham se cumprido em nossas vidas, Senhor, pela tua graça, pelo favor não merecido, Senhor, temos sido alcançados. Ó Deus, pedimos que a bênção do Senhor continue. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar aonde o Senhor se desejar. Que nós sejamos instrumentos da tua graça, Senhor. Aonde o Senhor nos mandar. Nós iremos, Pai. Nós iremos, ó Deus, servir-te. Nós iremos, ó Deus, adorar-te. Nós iremos, ó Deus, ó Pai, representar-te. Ó Deus, que o Senhor nos capacita para isso. Capacita a tua igreja, capacita cada um de nós para sermos fiéis testemunhas do Senhor. Verdadeiras testemunhas de Cristo. Assim queremos ser, Pai querido e amado. Em nome de Jesus. Amém. Deus olha. Sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos
vencer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, Mas a palavra vai se cumprir. glória a Deus. Amém, irmão? Meu Deus do céu, que absurdo de confiança. Só o sangue de Jesus. Aleluia. É uma bênção. A guerra é grande, mas a vitória é maior. Amém? Glória a Deus. Tô de reforço, tava sem reforço. Meu reforço aqui, ó, tá se esquivando devagarzinho. A garganta tá queimando, a garganta. Glória a Deus, olha só. Quantos irmãos aí abençoados. Irmão Tiago, irmã Aline, irmã Sandra, mais quem tá aí? Me ajuda aí, irmãos. Dá um oi aí, dá um glória a Deus. Fala o seu nome aí, dá um glória a Deus aí. Rafael Escocar, eu já vi, mais quem? Eu já falei, irmã Sandra, irmã Aline. Glória a Deus. Aí, irmão Douglas, né? Isso aí, a gente já está sempre aqui. Sua irmã também, minha esposa. Né? Glória a Deus, né? Pela vida de todos que estão participando conosco. Né? O nome da música, o irmão Douglas quer saber o nome da música. Qual música, Douglas? Essa mensagem ficou lá atrás, eu nem vi. Irmã Marinete também, Deus abençoe. A mãe da pastora Sara. Irmã Eugênia, Deus abençoe grandemente, irmã Eugênia. Amém? Hã? Irmã Josileia. Me ajuda aí, Fernando. Porque senão eu vou ter que ficar assim, ó, mexendo na tela. Não é muito legal, muito legal. Irmã Josileia, Deus abençoe grandemente. Irmão Douglas, já falei. Amém, irmão? Falei, já falei. Glória a Deus pela vida de todos os irmãos. É realmente motivo para nós de muita alegria ver tantos irmãos, né, participando conosco nessa live. E que Deus possa abençoar, né, grandemente os nossos corações nessa noite, amém? Se tiver pedidos de oração aí irmão, para fazer, Luiz também entrou? Entra aí, Luiz também vai entrar. Aí você vê para mim, Luiz, os pedidos de orações e anota, por favor. Tem uma caneta aqui, ó. Para a gente orar. No final, você manda para minha folha para cá. Ela é minha assistente, tá, irmão? Aqui, ó, vou te dar esse livro aqui. Aí, ao vivo é assim, irmãos, é uma benção. É tudo assim, abençoado mesmo. A minha esposa está aqui atrás, vocês não estão podendo ver, mas ela está aqui assessorando. Amém. Glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, Maru. Glória a Deus. Glória a Deus. A minha sobrinha também está ali deitada, sentadinha na rede. Também está sendo abençoada, né? Glória a Deus. Fala glória a Deus e Alice. Aí, glória a Deus. Muito bem. A hora que a esposa puder também, bota uma aguinha na canequinha do pastor aqui. Então, irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração essa noite, também. No final a gente vai estar cantando um cântico, mas antes nós temos uma palavra para compartilhar com os irmãos, também.
Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Deixa marcadinho essa passagem, por favor. Se alguém tiver notícia das crianças que nós temos orado, para colocar no grupo aqui nessa live ao vivo. Irmã Alice está aqui no grupo ao vivo? É porque está passando que a parte que você está me dando a caneta. Você nem me deu a caneta aqui. Nem sei se me deu a caneta. Hã? Ah, tá, entendi. Então, amados, gostaria de saber notícia da criança, do Saulo, né? A irmã Alice depois coloca para a gente aí nos comentários aí, para a gente saber, para a gente orar com conhecimento, né? Teve... Irmã Marinete também, eu falei, a mãe da pastora Sara. A Helena, eu não lembro agora, foi quem está anotado, quem que me pediu esse pedido de oração. Depois você me lembra aí, irmãos. Quem foi que fez esse pedido de oração? Para orar por um bebezinho chamado Helena. Né? Nós estamos orando por 3 bebês, né? Meu netinho Noah, pelo Saulo e pela Helena. Amém? Tivemos notícia, parece que ele teve uma melhora grande. Né? Vai fazer uma cirurgia. O Saulo, né? Então, vamos continuar aí, vai dando... Os irmãos, a irmã disse que sabe mais notícias, confirma para a gente essas informações. E sobre a Helena, se alguém tem alguma notícia, eu não lembro foi qual irmão na outra live que deu o nomezinho dela. Eu acho que foi a irmã Isa. Não sei se a irmã Isa está aí online com a gente, mas se alguém puder perguntar a ela, só para a gente saber como que está, para a gente orar no final. Amém? Então, 2 textos vamos ler hoje, nessa noite. Mateus, capítulo 7, versículo 7. E o outro texto, no Antigo Testamento, Amós, capítulo 7. Amém? Amós, capítulo 7 e Mateus, capítulo 7. Vamos ler primeiro Mateus, capítulo 7, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus, do nosso Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abre-se-lhe-á. Amém? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Amém? Esse é o texto de Mateus 7, 7. Lemos até o versículo 11. Isso, é o versículo 11. Agora, Amós, capítulo 7, versículo 1. Todos já estão juntos aí, né? Amós também. Amós, capítulo 7, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhotos. Ao surgir e ao rebento da erva serôdia. E era a erva serôdia depois de fim das ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, e disse, não acontecerá, disse o Senhor. Versículo 4. Isto me mostrou o Senhor, Deus, e eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça,
e este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Então disse eu, Senhor Deus, cessa agora, como subsistirá Jacó, pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Também não acontecerá, disse o Senhor Deus. Mostrou-me também isto. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E respondi, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo, de Israel, e jamais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel. E levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Vamos orar? Amado Deus, querido Pai, pedimos a Deus a compreensão da Tua palavra, nos ensine e nos mostre aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Para a Tua glória é o que nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, amados? Então, nós vamos falar nessa noite, nesse culto de clamor, de orações, né? A Bíblia diz que a casa do Senhor seria chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa, disse o Senhor, será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Então a casa de Deus é casa de oração. A casa de Israel é casa de oração. A igreja do Deus vivo é casa de oração. Eu e você somos casa de oração. A nossa casa deve ser casa de oração, lugar de oração. Lugar onde se invoca o nome do Senhor, lugar onde se lê a palavra, local onde dá ações de graça, local onde se adora o Senhor, onde se canta cânticos espirituais. Amém? Uma casa onde tem o perfume, o cheiro da graça de Deus. A nossa vida, a nossa casa deve ser assim. Amém? Então, nós vamos compartilhar nessa noite. Nós vamos compartilhar nessa noite sobre o Deus que ouve nossas orações. O Deus que ouve as nossas orações. Amém? Então, o que acontece? Deus, ele, nesse texto que nós lemos primeiramente de Mateus, é Cristo que está nos incentivando, é Cristo quem está nos ordenando, que nós, nos convidando e nos ordenando ao mesmo tempo, né? A termos uma vida de oração, uma oração, vamos assim dizer, balizada, direcionada, uma oração, vamos assim dizer, bem alicerçada, né? São diretrizes, vamos assim dizer. Esse texto de Mateus 7 é como se fosse diretrizes para a oração. Jesus tem vários outros textos, nesse mesmo contexto até, inclusive, que ele ensina como devemos orar. Né? Por exemplo, em Mateus 6, verso 9, ele vai ensinar um modelo de oração. Né? Não deve ser uma reza, mas um modelo, uma base. Né? E outras formas, outras coisas que ele vai falando, né, do que orar, de como orar, não só do conteúdo, mas da forma. Né? Jesus vai nos dar sabedoria. Ele fala que não devemos orar como os religiosos, não devemos orar para as pessoas verem, né, etc, etc. Jesus ele vai trazer nesse contexto todo um ensinamento sobre como orar e sobre o que orar também. Né? Então, nesse texto que nós lemos de Mateus 7, Jesus está nos ensinando, vamos assim dizer, alguns princípios para orarmos. Alguns princípios para orarmos. Né? Mas nós vamos falar nessa noite o foco dessa mensagem é o Deus que ouve as nossas orações. Amém? Então, a primeira coisa que nós observamos é que esse Deus que ouve as nossas orações, ele é aquele que nos ordena a pedirmos. A primeira coisa que nós vemos Jesus falar, pedir e dar-se-vos-á. Bom, somente obedecendo a Cristo, ou seja, é uma ordem. Cristo não está, é um imperativo. Se você
analisar o texto, o versículo, Jesus está nos dando uma ordem. Pedi, né? E dar-se-vos-á. Ou seja, é um desafio. Cristo está nos desafiando. Cristo está, como a epígrafe aqui na minha Bíblia diz, Cristo está nos incitando a orar. Não é? Está fomentando a oração. Pedir. Quando você pedir, você vai receber. Quantos creem que você pede e também recebe? Então é isso que Jesus está nos ensinando. Que nós temos que acreditar. Somente aqueles que acreditam que Cristo ele atende às nossas orações, não só ouve, mas também atende. Não é? Quando nós fazemos em obediência a Cristo. Obedecer a Cristo e crendo que pedimos o que necessitamos e experimentaremos a bondade de Deus. Eu vou repetir essa frase aqui. Eu notei algumas frases para a gente refletir. Somente obedecendo a Cristo e crendo pedirmos, porque eu coloquei uma vírgula ali. Somente obedecendo a Cristo e crendo pedirmos o que necessitamos é que experimentaremos a bondade de Deus. Ficou claro? Somente obedecendo a Cristo e crendo pedirmos o que necessitamos é que experimentaremos a bondade de Deus. Jesus está querendo que a gente experimente a bondade de Deus. E quando a gente pedir, Deus, com a sua bondade, vai nos alcançar. Nós precisamos ter a visão de que Deus é o nosso Pai. Porque essa é a visão bíblica, essa é a visão verdadeira da palavra. Amém? Então, Cristo é o nosso Pai. Né? Cristo nos incita a orarmos ao nosso Pai e a experimentarmos a bondade do nosso Pai. Né? Jesus, quando ele ensina a oração modelo, por exemplo, ele fala dessa relação paternal, né, de Deus para conosco. Ele nos ensina a orar, Pai nosso que está nos céus. Ou seja, qual é o pai que tem um carinho por um filho e não quer dar para ele o melhor? É isso que Jesus está querendo dizer, porque lá ele vai falar na sequência, se um pai, que mesmo sendo humanamente falando, uma pessoa má, uma pessoa, né, cheia de falhas e imperfeições, ele não vai dar uma coisa ruim para o seu filho. Né? Se o filho pedir um pão, ele não vai dar ele uma pedra. E por aí vai. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês precisam acreditar que o Pai, ele também vos ama. Tem um texto que Jesus fala explicitamente sobre isso. Né? Eu não rogarei para o Pai, porque o Pai também vos ama. Então, nós somos amados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Né? A Trindade, como um todo, nos ama. Então, quando nós oramos, não é? Nós oramos em nome de Cristo, as nossas orações são atendidas. Jesus está falando, pedi e dá-se-vos-á. O profeta Amós também tinha essa mesma, vamos assim dizer, esse conhecimento. O profeta Amós foi chamado por Deus para profetizar para Israel, né, no tempo que Israel estava se esfriando, se afastando, né, da visão de Deus. Então Deus traz uma visão profeta para trazer o povo de volta à vontade de Deus, no querer de Deus. Então Deus dá ao profeta 3 visões. Nós vamos falar aqui sobre 3 visões do profeta vamos casar esses 2 textos de Mateus 7,7 com Amós capítulo 7. Né? Então, a primeira visão que Deus dá ao profeta sobre Israel é uma visão de juízo, julgamento. Ele viu gafanhotos, e os gafanhotos vinham e comiam toda a erva, e não sobrava absolutamente nada. E o profeta, ao ver aquela situação, aquela visão, ali ainda não era o fato acontecendo, irmãos, concretamente. Ali era uma visão, Deus mostrando o que iria fazer. Então, o profeta, comovido, o profeta intercede pelo povo. Né? E o texto vai nos falar, né? Ele diz, Deus, perdoa, rogo-te, como subsistirá Jacó, pois é pequeno. Então, diz a Bíblia, então o Senhor se arrependeu disso e disse, não acontecerá, diz o Senhor. Olha que coisa linda, irmão. A intercessão do profeta
moveu o coração de Deus quando Deus viu no coração do profeta o mesmo sentimento que havia no coração de Deus. Porque, na verdade, irmãos, Deus ele não tem o desejo de castigar a ninguém. Deus não tem o desejo, né, de julgar a ninguém. Mas é inevitável. Deus é justo, Deus é santo. Então é necessário, irmãos, que haja realmente a intervenção do intercessor. Nesse caso aqui, Amós. Mas nós sabemos, e nós temos estudado nas lives pela manhã, estamos falando sobre oração. Nas lives pela manhã, não, minto. Nas lives às tardes, agora, nesse mês, estamos fazendo às tardes, a hora nona. Então nós temos falado sobre oração. E temos falado sobre o mediador, que é Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo sacerdote, que entrou, que está nos céus, e intercede por mim e por você. Então, Amós, ele aqui, como se fosse um tipo de Cristo, ele está intercedendo, né, pelo povo. E Deus ouve, Deus atende a oração do profeta. Amados, quantas experiências nós temos para contar de que nós estamos vivendo momentos de grandes batalhas e nós oramos, né, e nós clamamos e Deus nos atendeu. Então é necessário que a gente verdadeiramente, irmãos, confie no Deus que nos ouve. Amém? Agora vamos falar um pouquinho sobre o conteúdo da oração. Quando nós formos pedir algo para Deus, nós precisamos seguir algumas diretrizes do que estamos pedindo. Né? A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Né? O pedido é egoísta. Deus não se agrada quando nós oramos um pedido egoísta. Nós devemos sempre orar honrando a Deus. Não é? Então, Tiago vai falar sobre isso, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleites e prazeres. Então, amados, não podemos pensar que se o nosso coração for egoísta, é claro, a nossa boca vai falar que o coração está cheio. Nós devemos buscar ter diante de Deus um coração não egoísta, ou seja, o contrário. Né? Quer ver um exemplo de uma oração não egoísta? Quando Deus fala a Salomão numa visão, num sonho, Deus falou para ele, pede-me o que você quiser e eu vou te atender. E Salomão, diz a Bíblia, ele ora a Deus, pedindo sabedoria para governar o povo do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus se agradou da oração de Salomão, porque Salomão não orou egoisticamente, é o que nós estamos falando, é a primeira diretriz para nós orarmos. Não pedir egoisticamente. O que nós pedimos é só para nós. Não é? Olha só o que a Bíblia fala, por exemplo, quando fala de finanças. Fala que nós devemos buscar trabalhar para o nosso sustento, mas não somente o nosso sustento, mas para abençoar aqueles que precisam. Ou aqueles que estão ao nosso redor que necessitam de ajuda. Não é? Então, as nossas orações, nossos sonhos, nossos objetivos, tem que estar de acordo com os objetivos de Deus. É como se fosse uma engrenagem. Né? Precisa casar. Então, nós precisamos pedir de forma não egoística. Né? Como Salomão, por exemplo. Ele orou pedindo a Deus sabedoria. Aí Deus falou para ele assim, olha, porque você não pediu nada, né? Nenhum pedido egoísta, em outras palavras, é o que Deus quis falar com ele. Né? Você não pediu nem vida longa, nem a morte dos seus inimigos, nem riqueza, mas porque você orou isso e me agradou, eu vou acrescentar. Eu vou te dar sabedoria e vou acrescentar, né? Riquezas, honra e tal. Então, Deus, ele acrescenta. Não é? A Bíblia diz, em Mateus 6,33, por exemplo, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Se nós fizermos isso, as demais coisas, diz a Bíblia, vão nos ser acrescentadas. A cada dia Deus vai acrescentando nas nossas vidas. Posso ver um amém? Ouvir não posso. Posso ver um amém aí dos irmãos? Então, é isso, irmãos. Outra coisa, nosso pedido ele tem que estar de acordo com a vontade de Deus.
Há um texto na Bíblia que diz, se nós orarmos, pedimos conforme a sua vontade, ele vai nos atender. Muitas vezes nós vamos estar orando e pedindo algo a Deus que não é a vontade de Deus, não vai ser o melhor para nós. Se não é a vontade de Deus, não vai ser o melhor para nós. A Bíblia diz que nós devemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós devemos buscar a vontade de Deus, irmãos. Amém? Então, primeira coisa, o nosso pedido ele não deve ser egoísta, ele deve ser segundo a vontade de Deus. Terceiro, ele deve ser um pedido para a glória de Deus. Mais uma vez, vou usar o exemplo de Salomão. Quando ele pede sabedoria para governar o povo, ele não está pedindo para ele está pedindo para o povo do Senhor. Não é? Então, é um pedido para glorificar a Deus. Então, quando você pede algo para Deus, você deve se fazer essas perguntas. É um pedido egoísta? É um pedido que está de acordo com a vontade de Deus? É um pedido que é para a glória de Deus? Porque a Bíblia diz que tudo que nós devemos fazer ou pensar deve ser para a glória de Deus. Se eu quero uma coisa só para a minha glória, para que eu venha ser glorificado, eu venha aparecer, então Deus não vai ser glorificado, Deus não vai atender esse pedido. Não é isso? Então, nós devemos nos atentar para isso. Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Amém? Outra coisa, nós devemos ter quase que redundante, né? O pedido não egoísta, ele deve ser um pedido humilde, né? Aquele pedido que é humilde, automaticamente podemos assim pensar, ele é um pedido não egoísta, né? Um pedido humilde. Nós devemos pedir de forma humildes. Quer ver um exemplo de um pedido humilde na Bíblia? Quando aquela mulher vai pedir a Jesus para libertar a filha dela que estava endemoniada, Jesus falou para ela uma palavra dura. Não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Aquela mulher teve uma palavra humilde, né? E ela disse que até os cachorrinhos se alimentavam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Então, olha só, se você vai com um pedido humilde, um coração humilde diante de Deus, você vai ser atendido. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede a graça aos humildes. Em último lugar, irmão, deixa assim mesmo. É um abençoado que passa aqui, faz um barulhinho, né? Que Deus abençoe a vida deles. Então, amados, eu notei aqui apenas algumas diretrizes. É claro, é lógico que outro pastor, ou até mesmo os irmãos, poderiam achar outros pastor. E você falar para mim assim, pastor, eu encontrei várias coisas que poderiam se encaixar naquela mensagem. Sim, é claro, não é? Poderíamos acrescentar muitas. Eu notei algumas aqui para a gente ter esse momento de reflexão. Então, amados, vamos acelerar aqui que... Então, o pedido tem que ser para a glória de Deus, o pedido tem que ser humilde, tem que ser um pedido de fé. Em último lugar, um pedido de fé. Amém? Você precisa ousar pedir, né? Pedidos que sejam realmente fruto da fé. E tenham como objetivo também a fé. O que nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite? Eu não sei, né? Mas que nós possamos, Deus possa, no decorrer da mensagem, nos iluminar. Segundo lugar, o Deus que nos ouve é também o Deus que nos ordena a buscar. É a segunda coisa que Jesus fala lá no texto de Mateus 7,7. Primeiro, né? Pedir. Segundo, buscai. Então, a segunda ordem, né? O Deus que nos ouve, Ele também nos ordena a buscar. E aí, irmãos, é preciso a gente pensar. Nós estamos buscando, mas nós acreditamos que vamos encontrar o que estamos buscando? Perceba que Jesus está falando agora de um novo nível. Né? Pedir é um nível. Buscar é outro nível, mais profundo. Vamos dizer assim, no intento daquele que está indo em busca de obter algo da parte de Deus. Né? Então, é necessário que nós venhamos buscar. Uma coisa a gente deve pensar, que veio aqui agora, eu queria compartilhar com os irmãos, é que nós, quando nós vamos buscar, nós devemos pensar que não devemos ser inconstantes. A Bíblia fala que aqueles que são inconstantes são como a onda do mar, né? Que
vai e vem. Ou seja, uma hora você está num nível, outra hora está no outro. Ou seja, uma inconstância exacerbada, vamos assim dizer. Né? A Bíblia diz, não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então, devemos buscar em Deus sermos constantes, sermos firmes, né? E abundantes na obra do Senhor. Então, falando em buscar, né? Esse buscar que Jesus fala nos traz a ideia de ir além, de algo a mais, né? De uma petição inicial. Traz uma ideia de insistir, de perseverar no objetivo. Quer ver um exemplo muito bonito, né, muito interessante que se encaixa nessa palavra? Em Gênesis capítulo 18, versículo 22 até o 33, depois os irmãos leiam. Quando Abraão ele intercede pelo seu sobrinho Ló. Né, ele fica ali insistindo, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir os justos com os ímpios? Né, o Senhor diz, não, se tiver 50 justos, eu vou poupar aquela cidade. E aí ele vai só diminuindo, né, até que ele consegue, né, o favor de Deus e resgata o seu sobrinho Ló. Amém? Então nós devemos buscar diante de Deus também. Como Jesus está dizendo, buscai e encontrareis. Abraão, ele buscou o quê? A misericórdia pelo seu sobrinho. Né? O que nós precisamos buscar? O que é necessário que a gente venha buscar diante do Senhor nessa noite? Outra coisa, voltando àquele paralelo que nós estamos fazendo com o profeta Amós, na segunda visão ele viu um fogo, diz a palavra, né, que veio um fogo que estava destruindo a herança do Senhor, estava destruindo todas as coisas do povo de Israel. E o profeta, mais uma vez, intercedeu pelo povo. Glória a Deus. E intercedendo, ele buscou misericórdia pelo povo e disse, Senhor, cessa agora. Senhor, cessa agora. Como subsistirá Jacó? Pois ele é pequeno. Olha só, irmãos. Que ternura a gente percebe nas palavras do profeta Amós, intercedendo, se colocando na brecha, pedindo a Deus para que verdadeiramente Deus pudesse mudar aquela situação, não permitir que aquilo se concretizasse. Não é? Então, Luiz, a irmã Maristela botou um pedido, você está anotando aí? Minha assistente está aqui ao meu lado, né, anotando, né? Glória a Deus. Então, irmãos, Amós, mais uma vez, ele busca essa misericórdia de Deus. Né? Ele busca essa misericórdia de Deus de forma que, diz a palavra de Deus, que o Senhor Deus ouviu o clamor do profeta. Não é? É necessário, irmãos, a gente resgatar isso no nosso coração, na nossa fé. Amém? Acreditar que nós pedimos e Deus nos ouve, que nós buscamos e Deus ele permite ser achado. Quando nós buscamos a Ele de todo o coração. A Bíblia diz assim, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Serei achado de vós, diz o Senhor, e mudarei a vossa sorte. Aleluia. Glórias a Deus. Amém? Então o profeta ele implora o favor de Deus. Né? Ele fala, Senhor, como subsistirá Jacó? Ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso e disse, também não acontecerá, disse o Senhor. Amém? O profeta conquistou, né, a graça, a misericórdia de Deus. Né? Achou graça diante do Senhor, pedido pelo povo. Então, amados, é necessário a gente pensar que Jesus ele é aquele que nos ordena, isso é uma ordem de Jesus, a buscar os nossos objetivos diante de Deus. Quais são os nossos objetivos diante de Deus? Onde nós queremos chegar em nossa fé cristã? Onde nós queremos chegar em nossa caminhada cristã? Será que nós achamos que já chegamos num nível, num patamar excelente? Ou nós precisamos melhorar? Ou nós precisamos crescer? Então, Deus ele deseja, irmãos, que nós venhamos crescer. Deus deseja que a gente venha nos nivelar por cima e não por baixo. Amém? Então, ousar crer e buscar viver aquilo que Deus preparou para nós. Na mesma dimensão, nada mais, nada menos.
nada mais e nada menos, mas exatamente aquilo que o Senhor preparou para nós. Amém? Para a gente viver e desfrutar. Se queremos mais da sua presença ou um milagre na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, não sei. O que pode ser? Nós precisamos buscar diante de Deus. Mas seguindo aqueles princípios, irmãos, não sendo egoístas, buscando realmente, né, ter esse coração, coração que se encaixa com o coração de Deus. Um coração que é parecido com o coração de Deus. Permitir que o Espírito Santo coloque em nós esse coração. Aleluia. Na visão do profeta nós vemos uma ênfase na bondade e na misericórdia de Deus. Aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em último lugar, o Deus que nos ouve é aquele que também diz: batei. Batei e abre-se-vos-á. Amém? Batei e abre-se-vos-á. Cristo está nos encorajando a quê, irmãos? Como seus discípulos de hoje. Somos discípulos de Jesus, amém? Como seus discípulos de hoje, não é? Que somos por sua graça, para que nós venhamos, amados, bater na porta do Senhor. Tem um texto na Bíblia, Apocalipse 3:20, que diz que o Senhor está na porta e ele bate. Mas é necessário que a gente pense que nós também precisamos também bater na porta. Pois a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Exceto o próprio Deus. Né? Se tem alguma porta fechada, né, nós precisamos bater na porta de Deus. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, né, pedir, né, buscar e bater na porta. Amém? Nós precisamos pensar que temos vários motivos para bater na porta. O primeiro motivo, como o texto já está nos mostrando, é uma ordem de Jesus. Então, por obediência, devemos bater na porta. Segundo, porque no mesmo contexto que Jesus fala da porta, ele vai falar aqui também sobre os dois caminhos, as duas estradas. Não é? Olha só, ele vai dizer: entrai pela porta estreita. Está falando, fazendo uma relação da porta com o caminho agora. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então é necessário, irmãos, que nós venhamos bater na porta que conduz ao caminho estreito. Nós nos vemos diante de inúmeras situações e circunstâncias. E diante de nós existem as portas das decisões que temos que tomar. E nós precisamos, sim, sempre nos atentar para bater na porta certa, na porta estreita. Bater na porta estreita é sempre buscar fazer as coisas do jeito de Deus. Fala aqui que o caminho, a porta estreita conduz ao caminho estreito, que é o caminho que tem dificuldades. É um caminho que tem cruz. É um caminho que tem espinhos. É um caminho que tem lágrimas. É um caminho que tem dores, muitas vezes. Não é? Mas é o caminho que vai nos conduzir à vida. Glória a Deus. Nós precisamos sempre nos pautar por esses princípios. Precisamos bater na porta por obediência. Foi uma ordem de Jesus. Segundo lugar, porque a porta de Deus é aquela que conduz à vida. É a porta estreita. Devemos bater na porta também como um ato de fé, crendo que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele vai nos atender, Ele vai abrir a porta para nós. Glórias a Deus. Agora, nós devemos pensar, irmãos, que para alguns a porta não vai se abrir. Né? Nós vemos o exemplo lá de Apocalipse 21:8, que fala de fora da porta. Quem vai ficar do lado de fora? Nós não vamos ficar do lado de fora, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ficar do lado de dentro. Para nós a porta se abrirá, em nome de Cristo. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse 21:8, para quem a porta não vai se abrir. Também a palavra de Deus diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55:6. Ou seja, nós temos que bater na porta da graça, na porta da misericórdia, enquanto nós podemos achar. Enquanto a porta ainda pode ser aberta para nós. Outro exemplo, Gênesis 6 a 8. Capítulo 6, 7 e 8.
você vai ler a história de Noé. Né? Ali houve 120 anos em que Noé e sua família construíram a arca. E diz a Bíblia em Hebreus, ele era pregoeiro da justiça. Mas os seus contemporâneos não atenderam a voz de Noé. Não creram na mensagem que ele pregava. Não é? Então, aquelas pessoas, quando não havia mais tempo, diz a Bíblia, Deus selou a porta. Não poderia mais ser aberta. Então, pense, irmãos, a porta não vai se abrir para esses. Não é? Isaías 55, 6 fala que há um tempo, buscar o Senhor enquanto se pode achar. 2 Coríntios 6, 2 diz, eu ouvi-te no tempo aceitável. No dia da salvação, eu te socorri. Então, nós precisamos, irmãos, nós precisamos irmão, está botando aqui pedido aqui. Não tá. Ah, tá. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós precisamos bater na porta enquanto ela pode ser aberta. Não é? Agora, se aquelas pessoas que viram as costas para o chamado de Deus, o chamado da palavra, o chamado do Espírito Santo, não é? Então, vai chegar uma hora em que Deus também não vai atendê-los. Buscai o Senhor enquanto Ele está perto. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então, a Bíblia, ela tem muitos textos que são muito explícitos. O que ela quer dizer? Nós precisamos atender o chamado de Deus. Nós precisamos ouvir, nos arrepender. É um chamado de Deus para o arrependimento. Para nós, o povo dele. Amém? Mas também para todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça. Então, Deus, na última visão, ele dá a visão do prumo ao profeta Amós. E na visão do prumo, Deus promete trabalhar na vida do seu povo. Tirando os alvos, né? Trabalhando no santuário de Israel e na casa de Jeroboão. Deus vai tratar, irmãos, com cada um de nós. A Bíblia diz que todos nós haveremos um dia de comparecer perante o tribunal de Cristo. Todas as pessoas vão comparecer diante, né, do juízo de Deus. Vamos ter que prestar conta diante de Deus. Então, é necessário que a gente pense, nós que já fomos alcançados pela graça de Cristo, vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. Aqueles que não aceitarem, que não crerem em Cristo, esses comparecerão perante outro tribunal, o tribunal do trono branco. Não é? Então, o que Deus deseja? Que todos sejam salvos. Então, que nós possamos glorificar o nome do Senhor, que nós possamos atender ao chamado de Deus, que nós possamos fazer a vontade de Deus nas nossas vidas. O prumo, irmãos, aqui nos fala de um prumo e fala do muro. Né? Falando do muro sobre os filhos de Israel. Né? Podemos pensar também na igreja. Né? É o muro de Deus. Então, o prumo fala do aferidor. O prumo é aquilo que se afere para saber se aquele muro, se aquela parede está retinha, está certinha, ou se ela está sinuosa, ou se ela está torta. Né? A Bíblia diz que Deus ele vai aterrar os nossos corações, vai tirar tudo aquilo que é tortuoso e vai deixar reto. Né? Então, irmãos, é necessário que a gente venha deixar Deus trabalhar na nossa vida, que nós venhamos nos submeter à ação de Deus. O prumo de Deus está passando no meio do povo do Senhor. Deus está preparando a sua igreja para a sua volta, a volta de Cristo. Então, se faz necessário que todos nós venhamos a verdadeiramente nos afinar com Deus. Amém? Que nós possamos atender a palavra de Deus, que nós possamos ouvir o chamado de Deus, que essa palavra fique no nosso coração. Vamos orar nessa hora? Vamos orar, agradecer a Deus pela... A minha assistente me abandonou aqui. Está anotado aí? Ah, tá. Muito bem. Glória a Deus. O Saulo, né? Nós estávamos orando bem pelo Saulo, né? Deus tem nos atendido, né? E graças a Deus ele não vai precisar passar pelo procedimento cirúrgico. Pai, só que não me fez
centro cirúrgico. Ah, não vai passar no centro cirúrgico, né? Vai ser no próprio leito. Ah, no próprio leito. Também dele. Ah, sim. Sim, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos agradecer a Deus por isso, né? Que Deus possa sustentá-lo, né? Nesse momento. Vamos continuar orando pelo Saulo, amém, irmãos? Notícia boa, notícia boa. Então, Maristela também pede oração pela igreja, né? Por todos nós, o corpo de Cristo, amém. Que Deus possa nos unir cada vez mais, amém, irmãos? Que nós possamos ser realmente a igreja que Deus quer. Amém? Em nome de Jesus. E continuar orando pelo Noinha, né? Deus tem nos atendido, Deus tem a cada dia, né? A bênção está sendo gerada por Deus, né? A cada momento. E também pela Helena, né? Vamos continuar orando pela Helena. Queremos que Deus está agindo, né, irmãos? Deus é bom, Deus, as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Deus. Vamos estar encerrando cantando o cântico e orando, agradecendo ao Senhor. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, querido Pai, queremos apresentar, Senhor, todos os pedidos de oração, de orações diante de Ti, Pai. A vida do Noah, a vida do Saulo. Ó Deus, agradecer ao Senhor porque o Senhor já tem agido ali, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha conduzir todas as coisas da melhor forma. Ó Deus, que o Senhor venha, Deus, sarar essa criança. O Senhor venha guiar as mãos dos médicos. Ó Deus, todos os profissionais da saúde vão estar dando assistência nessa cirurgia, seja dirigido pelo Senhor, Pai. E que ele, ó Deus, ó Pai, seja sarado para a glória do Teu santo nome, Pai. Para a glória do Teu santo nome. Deus vivo, Deus poderoso. Queremos orar também, Senhor, pela igreja. A igreja do Senhor, Pai. A igreja Batista Economia. Mas, como um todo, oramos pela igreja do Senhor. Ó Deus, queremos pedir especificamente pela igreja Batista Economia, que o Senhor venha nos unir cada vez mais. Ó Deus, a liderança, Pai, os membros. Ó Deus, nos dá, ó Deus, sabedoria para passarmos esses momentos, ó Deus, que temos passado, Senhor, momentos difíceis, mas que o Senhor nos capacite a romper em fé. Que o Senhor nos capacite, Senhor, a te honrar e te glorificar. Senhor, nós oramos, Pai, e te agradecemos pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que pôde participar conosco dessa live. Ó Deus, todos que vão ainda assistir, ó Deus, vão participar, assistindo essa live que vai ficar gravada, ó Deus, no canal da igreja, sejam abençoados, sejam transformados, Pai, pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua graça, pelo poder do Seu amor, Pai. Que nós possamos crer no Deus que nos ouve, o Senhor é o Deus que nos ouve. Que nós possamos, ó Deus, crer, ó Deus, na bondade do Senhor, no amor do Senhor, que nós possamos buscar, que nós possamos, ó Deus, bater na porta, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ó Pai, pedir, ó Deus, que o nome do Senhor seja exaltado na nossa vida.
Assim oramos, Pai, agradecidos ao Senhor. Colocamos o culto também de domingo diante de Ti, a escola bíblica, Deus, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Que o Senhor nos guarde nesse tempo, Pai, de pandemia, que o Senhor possa nos dar livramento. Oramos pelas nossas famílias, oramos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos. Oramos por todas as pessoas que estão enfermas, Senhor, acometidas por esse vírus. Senhor, tem misericórdia. Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor. Que, ó Deus, a graça do Senhor possa alcançar. Ó Deus, todo aquele que invocar, diz a palavra do Senhor, o nome do Senhor será salvo. Que eles possam orar, que eles possam invocar o nome do Senhor, Pai. No leito da enfermidade, que eles possam clamar, que eles possam implorar o favor do Senhor. Assim como o profeta Amós implorou e recebeu o milagre que ele queria, o livramento para o povo. Ó Deus, que o Senhor venha também fazer, Deus, na vida da igreja, que nós possamos orar uns pelos outros, que nós possamos orar pelos pastores, pelas lideranças da igreja, que nós possamos orar pelo corpo de Cristo espalhado em toda a face da terra, nesse tempo de pandemia, nesses últimos dias que cremos que antecede a volta do Senhor. Nos prepara, Espírito Santo, nos prepara para a volta do Senhor, nos santifica, Senhor, e nos capacita, Senhor, para estarmos preparados para a Tua volta. É o que nós oramos, Pai, te bendizemos e te exaltamos no nome maravilhoso e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém? Estou com um cântico aqui, irmãos, vou cantar, já encerrando mesmo. Agradeço a participação de todos os irmãos, amém? Em nome de Jesus. Sozinho vivi, perdido em meu caminho. Procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria amar. E é por isso que eu te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Mudaste minha vida e o meu coração. Uma nova criatura eu sou. E é por isso, Senhor, que eu te louvo. É por isso que te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Sozinho vivi, perdido em meu caminho. Procurei teu abrigo quando o mundo me abandonou. Me deste alegria quando em mim só havia amargura. Me deste amor quando ninguém queria me amar. É por isso, Senhor, que eu te amo, Cristo. É por isso que te amo, Senhor. Mudaste minha vida e o meu coração. Uma nova criatura eu sou. E é por isso, Senhor, que eu te louvo. É por isso que te adorarei. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Me deste amor quando ninguém queria me amar. Glória a Deus. Senhor, nos dê uma noite abençoada na Tua presença. Nos dê um restante de semana abençoado na Tua presença, Senhor. Nos ajude a cada dia, nos capacita, Senhor, a estarmos verdadeiramente revestidos de toda a armadura do Senhor, para que nós venhamos ser bem-sucedidos na guerra, no dia mau. Ó Deus, os dias maus que temos vivido, Senhor, que nós estejamos preparados
revestidos da armadura do Senhor, de toda a armadura do Senhor, que não falte em nós nenhuma peça, nenhuma parte da armadura do Senhor sobre nós. E que o Senhor, Pai, nos capacite a vencer as guerras, nos capacita, Pai, destra as nossas mãos para o combate, como Davi disse, de sorte que vergaremos arcos de bronze, de sorte que saltaremos muralhas, de sorte que venceremos, derrotaremos exércitos. Com o nosso Deus, nós faremos proezas. Aleluia. Glórias a Deus. Com o nosso Deus faremos proezas. Aleluia. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Toda a igreja do Senhor diz. Amém. Deus abençoe a todos. Foi muito bom estar com vocês. E os amigos que vão estar assistindo depois, irmãos, no nosso canal no YouTube, não deixe de nos ajudar. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você foi abençoado, coloca um like lá. Né? Abençoa, ajuda a fortalecer o canal da igreja. E seja um evangelista de Deus. É como eu digo sempre. Se você compartilhar essa mensagem, você não sabe o que Deus pode fazer, né, através de uma mensagem como essa. Né? A palavra de Deus vai ser semeada para milhares de pessoas. A internet tem essa vantagem. Né? A internet e a tecnologia tem uma vantagem e uma desvantagem. Se você usar para o bem, você pode glorificar a Deus. Usar a internet, usar os meios da tecnologia modernos para honrar e glorificar a Deus. Se você fizer isso, Deus vai te honrar ainda mais. Agora, existem pessoas que usam para o mal. Então, Deus nos chamou nesse tempo para usarmos todos os meios, todas as formas, né, de nos comunicarmos para evangelizarmos, para que a palavra dele seja semeada nos 4 cantos da terra. E isso é uma das formas de nós apressarmos a volta do Senhor. Porque ele disse que ele só voltará quando a palavra dele for anunciada a toda a criatura. Amém? Que Deus abençoe, então. Uma excelente noite para todos. Que Deus nos dê uma noite de sono abençoada. Shalom, graça e paz.